Prontinho. Então, boa noite, pessoal. A gente vai começar aí mais uma aula, né, nessa sexta-feira. E hoje eu tenho que acabar a matéria, né? Basicamente vai cair na prova, só falta um restinho. E a gente já vai ver a questão da revisão, né? Então vamos lá, eu tinha falado do método indutivo, do método dedutivo na aula passada, né? Mais a fundo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o hipotético dedutivo, né? Ele é um método de abordagem que submete hipóteses, né? Você viu um problema, você criou as hipóteses, né? A testes de falseabilidade. O que é isso? Eu vou tentar provar que essa hipótese ela está errada, certo? Então, a ideia central desse método ela é muito simples. Basicamente, eu vou ver meu problema, certo? Vou tentar propor uma ideia para resolver esse problema ou da causa desse problema, né? Que responde a minha dúvida, né? E eu vou fazer alguns testes para tentar ver se isso é verdade ou não, né? Caso não seja verdade, ou seja, minha hipótese foi falseada, né? Eu tenho que substituir essa hipótese minha, pensar em uma outra hipótese e começar esse ciclo de novo, tá? Então, esse aqui é basicamente, né, o esqueminha de como é que funciona, né? Então, eu tenho aqui conhecimento prévio, né, de teorias existentes. Então, eu vou notar aqui uma lacuna, contradição ou problema, certo? Eu notei algum problema que está acontecendo. Aí, eu vou fazer uma solução ou uma hipótese. Oi, deixa eu só fazer um negocinho. Eu vou fazer uma solução ou uma hipótese, né? Uma conjectura, né? Vou fazer o enunciado, né? Deduzir a partir do conhecimento prévio o que é a minha teoria para aquilo ali, que pode ser falseada, ou seja, que pode ser testada. Vou definir minhas técnicas de falseabilidade e vou testar. A partir disso, eu vou analisar os resultados, né? E avaliar as hipóteses. Então, o que acontece? Se a hipótese corrobora, ou seja, se ela não pode ser falseada, né? Corroboração não rejeição, né? Eu vou criar uma nova teoria, né? Ah, não. Desculpa, confundi. Se a hipótese não pode ser falseada, né? Quer dizer que foi que ela passou, né? Então, eu já criei uma nova teoria, eu já estou pronto aqui, certo? Então, eu provei minha teoria, né? E aí, se eu quiser, eu tenho que procurar uma nova lacuna ou problema, né? Caso essa hipótese seja refutada, ou seja, não passou no teste que eu criei, eu vou voltar lá na minha hipótese e ver uma nova hipótese do que está acontecendo, né? Olha lá, eu coloquei aqui, se a hipótese não supera os testes, estará falseada, refutada e exige nova reformulação do problema e da hipótese, que, se superar testes rigorosos, estará corroborada, né? Confirma provisoriamente, não definitivamente, como querem os indutivistas. O que quer dizer? Que isso aí ela passou num teste, né? Quantos mais testes eu fizer de falseabilidade e em mais testes ela passar, mais provável é que a minha teoria está certa. Mas é uma prova absoluta que aquela teoria está certa? Não, não é. Porque eu posso achar um teste, eu posso achar uma exceção que vai provar que essa teoria não está exatamente exata, certo? Então vamos lá, as partes, né?
Primeira parte é o problema, né? Então, você vai notar, né, um problema que vai existir, certo? Uma lacuna no conhecimento, alguma coisa que você não está falando, né? Sendo esse problema teórico ou prático. E ele vai ver se é relevante ou irrelevante observar os dados que devem ser selecionados, né? Então, basicamente, você vai ter que ver se aquilo ali é realmente importante estudar, certo? É como naquele trabalho que eu falei para vocês. Você tem que falar para mim por que é importante ver aquele assunto que você está estudando, né? A partir disso, tem as conjecturas, né? É uma solução proposta em forma de proposição passível de testes, né? Ou seja, eu vou dar uma hipótese ali que ela pode ser testada, né? De forma direta ou indireta, sempre dedutivamente. Se alguma coisa existe, então tal, entendeu? Então, falar assim, se eu ganhei R$ 100 hoje, eu posso ganhar 100 amanhã, né? Se choveu hoje, então tudo está molhado, né? As minhas roupas no varal estão molhadas, por exemplo, né? Então, basicamente é isso. O tipo de proposição, esse sim, então, ele é importante. A conjectura é lançada para explicar ou prever aquilo que despertou nossa curiosidade intelectual ou dificuldade teórica e ou prática, né? Então, basicamente, para tentar entender qual o problema ali, né? E temos a tentativa de falseamento, né? Seria aí a terceira etapa. Basicamente, você vai fazer as tentativas de falseamento, né? Um dos meios de teste, né, é a observação e a experimentação, ou seja, observar o que está acontecendo no caso ou fazer experimentos, né? Então, observar, eu fiz uma teoria sobre comportamento de uma certa espécie animal, certo? Então, eu vou sair para a natureza e tentar fazer essa observação para ver se aquilo ali realmente faz sentido, se eles realmente se comportam daquela forma, certo? É uma técnica. Experimentação, experimentos em laboratório, você tem experimentos de diversos tipos, você tem medições e tal, né? E vem essa parte aqui, quanto mais falseável for uma conjectura, mais científica será, e será mais falseável quanto mais informativa e maior conteúdo empírico tiver. Conteúdo empírico, ou seja, de experiência, certo? Quanto mais aquilo foi presenciado, tá bom? Exemplo, amanhã choverá, né? É uma conjectura que informa muito pouco, né? Porque não fala, primeiro, não fala quando, não fala como, não fala onde, certo? Então, essa conjectura aqui é muito difícil de falsificar. Por quê? Porque provavelmente em algum lugar do mundo vai chover, né? Agora, se eu falar amanhã, na cidade de Araxá, às 2h30 da tarde, 2h30 da tarde em ponto, vai chover, aí já é completamente diferente, certo? Por quê? Porque aí é facilmente falseável, é só eu estar em Araxá nessa hora que eu vou saber se a teoria é verdadeira ou falsa, certo? Então ela tem grande quantidade de conteúdo empírico, ou seja, testável e informativo. E esse tipo de conjectura, né, claro, que informa muito, é justamente o que interessa a ciência, né? Esse outro tipo de conjectura ele é muito utilizado pelo pessoal que... eu não sei quem acredita nesse tipo de coisa, né? Mas
que pessoal clemão e tal, vidente, esse tipo de coisa, para mim aquilo lá é caloteiro. Mas isso aí é opinião pessoal, tá? Então, nossa, você tá tendo problemas com a moça morena, não sei o quê. E não sei o quê. Tipo, eles fazem uns chutes assim, sabe? Aí se a pessoa concorda minimamente, ela já fala que tá certo, aí a pessoa pode seguir a partir daquilo ali. É tipo, é tudo muito bem feito para enganar a pessoa, tá? Tem gente que acredita nisso, então não vou criticar nem nada parecido, mas assim, eu mesmo não acredito, né? Termo corroboração aqui, né, é o correto, né? Confirmar a hipótese é utópico, pois teríamos que acumular todos os casos positivos presentes, passados e futuro. Então a gente não fala que a hipótese foi confirmada, certo? Ela foi corroborada, certo? Ou seja, aquilo ali eu não consegui falsear ela, ou seja, aquilo meio que está querendo contribuir para comprovar a hipótese, mas vai chegar a ser comprovada? Muito difícil, porque você vai ter que ver todos os casos que já existiram daquilo ali no presente, no passado e futuro, certo? Então, se você não descobrir um caso negativo disso, fala-se que a proposta, né, a hipótese é corroborada. E vamos falar, por último, né, do método dialético. Basicamente, o método dialético, né, é a arte do diálogo, de debater, né? Então, basicamente, é um método utilizado mais na parte social, certo? Então, ele vai usar da discussão, da argumentação dialogada e da provocação para chegar a discussões e mudanças de opinião, certo? Os diferentes autores que interpretam a dialética materialista não estão de acordo quanto ao número de leis fundamentais desse método, né? Alguns vão apontar 3 leis, outras 4. Primeira, ação recíproca, unidade polar ou tudo se relaciona, né? Que é essa aqui, né? Então, essa ação recíproca, ela fala o quê, né? Que o mundo, né? Ele é basicamente um organismo vivo, ele está sempre sofrendo processos e modificações, certo? Então, basicamente, a ação recíproca, ela vai falar disso, que nada está acabado, nada é definitivo, tudo se movimenta, tudo sofre interação. Isso aí é a primeira lei da dialética. Segunda lei, né? Todas as coisas implicam um processo, como já vimos, né? A primeira lei. Essa lei é verdadeira para todo movimento ou transformações das coisas. Se tudo se move, se transforma, se desenvolve, significa que constitui um processo e toda extinção das coisas é relativa e limitada. Mas seu movimento, transformação, desenvolvimento é absoluto, né? Está falando basicamente sobre a sociedade, sobre tudo, né? Que tudo vai se movimentando, vai se distinguindo, e a realidade existente hoje ela já não é a mesma de 100 anos atrás, certo? A realidade que seus avós, seus bisavós participavam não é mais a mesma que a sua. A tecnologia, a sociedade mudou muito nesse tempo, certo? Então, esse é o segundo passo da dialética. Terceiro, passagem da qualidade, da quantidade à qualidade, né? Em certos graus da mudança quantitativa, produz subitamente uma conversão qualitativa, né? Ele está falando ali que muitas vezes coisas que podem ser só expressas em números podem causar uma mudança, né, de qualidade. Ele dá o exemplo aqui dos graus Celsius, né? Então, partindo de 0 graus Celsius, né, você vai ter aí gelo, certo? Então, se você subir isso aí, você vai ter água. Se você passar dos 100 graus, você vai ter vapor. Então, a mudança nos números, na quantidade, afeta alguma qualidade.
Isso aí pode ser verdade, por exemplo, no lucro também. A partir de certa quantidade que uma pessoa ganha por mês, ela pode ser considerada de baixa renda, de média renda, pobre, abaixo da linha da pobreza, né? A partir dos bens que ela tem, a quantidade de metros quadrados da sua casa pode ser um indicativo, certo? Então, eu estou falando o quê? Que os números, né, a passagem deles pode indicar uma mudança qualitativa, né? Aqui está falando, por exemplo, eleição. Muitas vezes, a passagem de alguns votos só pode ser a diferença entre um candidato ser eleito ou não, né? E interpenetração dos contrários, né? Isso aqui, basicamente, né, é tentar entender o que vai causar uma mudança de uma qualidade para outra, certo? O que vai modificar aquilo ali, o que vai fazer com que um candidato seja eleito ou não, certo? Então, tentar entrar nos motivos para aquilo acontecer, certo? Basicamente é isso, gente, tá? Eu tentei explicar o mais rápido que eu pude essa parte, porque a gente tem que voltar e fazer uma revisão agora, tá? Vocês têm alguma dúvida no que foi dado agora? Não? Tá. Oi? Tá. Vamos indo, né? Então, vamos voltar lá na aula 1. Beleza. Todo mundo vendo aí? Sim. Tá. Vamos lá. Né? Então vamos lá, né? Primeiro falando aqui um pouco sobre o conhecimento científico, né? Então, conhecimento científico, né, é tudo que pode ser obtido através de estudos e práticas, basicamente, né? Então, ele tem que poder ser validado e demonstrado através de investigações e conhecimento, né? Mas o conhecimento científico, né, assim como qualquer outro tipo de conhecimento, ele tem formas de obtenção. O conhecimento, em geral, ele pode ser obtido de diversas formas. Primeiro, ele pode ser obtido através de sensação, percepção, imaginação, memória, linguagem, raciocínio, intuição e, né, o conhecimento científico, pesquisa. Então, sensação, por exemplo. Eu quero saber se essa chama aqui do fogão está quente. Bom, se eu tacar a mão lá, eu vou saber com certeza se ela está quente, né? Então, isso aí é a sensação. A percepção, talvez se eu chegar a minha mão perto, né, eu vou sentir que ela está aquecendo. Ou talvez eu estou observando um fato, eu percebo aquilo ali. Imaginação. Às vezes, rodar cenários da sua cabeça de como tal processo funcionaria pode ser importante para você conseguir conhecimento. Como assim? E se eu pegar, né, e, por exemplo, tentar fazer o bolo aqui com farinha de milho? Não, mas aí eu vou pensar, vou ficar imaginando aquilo, vou pensar assim, não, mas farinha de milho, ao invés de polvilho, né, e tal, pode ser que meu bolo não simplesmente não cresça, né? Então já é um problema que eu vou ter. Não, então como é que eu posso contornar isso aí? Sei lá, é um exemplo, eu também não cozinho, né? Então é diferente. Mas então, assim, a imaginação de como tal processo ocorreria é importante.
A memória, lembrar de casos passados, né? Linguagem aí está mais relacionado, né, à troca de informações verbalmente, certo? Você conversar com as pessoas, passar esse conhecimento. Né? Como a gente está fazendo aqui agora. Raciocínio lógico pode ajudar muito nisso aí, né? Intuição também, querendo ou não, é uma forma de conhecimento, né? Mas então, basicamente, tem essas formas aí principais. E vamos falar sobre os tipos de conhecimento. Basicamente, são 4, tá? Filosófico, religioso, científico e empírico. Então, vamos lá. Primeiro, né? Conhecimento empírico, ou conhecimento popular, ou conhecimento vulgar, ou senso comum. Mesma coisa. Basicamente, ele surge das experiências, certo? Empírico vem de experiências. Então, o que acontece? Acontece alguma coisa com você, você cria esse conhecimento. Só que é o seguinte, você cria esse conhecimento baseado em quê? Baseado totalmente no seu achismo. Ah, tal pessoa comeu manga e bebeu leite depois e morreu. Aí eu vou tirar o conhecimento de que se você chupar manga, você não pode beber leite, senão você passa mal. Entendeu? Então, isso aí é um exemplo de conhecimento empírico, certo? Os casos, o Saci Pererê, mula sem cabeça e tal, tudo isso é conhecimento empírico, ok? Então, se você observou um fenômeno e você não sabe explicar, você procura o jeito mais fácil possível de explicar aquele fenômeno, né? Conhecimento filosófico. Eles falam que ele é meio termo entre o científico e o empírico, né? Por quê? O filosófico, né? Ele vai utilizar muito do raciocínio lógico, né? Então, o ser humano vai observar certo fato, vai refletir sobre ele e vai criar um conhecimento. Esse conhecimento é o conhecimento filosófico. Só que o que acontece? Esse conhecimento ele não pode ser testado, certo? Não há como testar ele. A minha teoria é que o Napoleão Bonaparte ele ficava com as mãos no bolso nas fotos porque ele tinha prisão de ventre. E a barriga ficava doendo, ele ficava com a mão no bolso lá. Ótima teoria. Tem como provar? Tem como você voltar no passado para ver se era por isso mesmo, esse que era o problema do Napoleão Bonaparte, lá perguntar a ele, talvez? Não tem? Né? Mas você pode raciocinar através de documentos, através de algumas coisas assim, e falar que isso era o caso, tá? Aí tem as características dele, mas o principal, acho que eu falei para vocês, né? Científico, basicamente, você precisa da lógica, você precisa do pensamento crítico, né? Mas, assim, o principal ele tem que ser verificado e falível. O que isso quer dizer, né? Então, verificável, eu tenho que poder. Eu criei um teste em laboratório, né? Eu fiz esse teste um monte de vezes, deu positivo. Beleza, cheguei a esse resultado, vou publicar meu estudo. Tá bom. Se uma pessoa do outro lado do mundo pegar os mesmos equipamentos, fizer o mesmo teste com as mesmas condições, ela tem que poder obter o mesmo resultado que o meu. Senão, não faz sentido. E aí que está a questão do falível. O meu conhecimento, ele normalmente, ele não é definitivo. Lembram do que eu falei do método hipotético dedutivo? Eu posso tentar falsear uma ideia o quanto eu quiser, mas uma hora pode ser que apareça uma exceção e que vai ter que mudar aquilo ali. Como eu falei para vocês, tem um modelo atômico aí, né, que sofreu diversas modificações ao longo da história. Por quê? Porque criava o modelo,
ele era um modelo científico, mas ele não era um modelo definitivo, certo? E temos também o teológico ou religioso. O teológico, ele é baseado na fé, ok? Então, assim, primeiro, não há nenhuma necessidade de verificação empírica, certo? Ninguém precisa testar, não precisa haver prova absoluta nenhuma, certo? Há apenas uma verdade e as pessoas aceitam essa verdade, certo? É dependente da fé delas, ok? Tudo bem sobre os tipos de conhecimento? Tranquilo, hein? Tranquilo? Beleza, então. Vamos lá, porque hoje é revisão, né? Inclusive, já vou falar com vocês. A aula que vem é presencial, tá? Se brincar até. Opa, eu interrompi a apresentação dos slides? Interrompi. Não, não interrompi. Foi. Então, até se brincar, a gente vai fazer na mesma sala da Química. Depois eu vou ver com a Ana direitinho essa semana e passo para vocês. Então vamos lá, né? Tríade, ciência, tecnologia e sociedade. Como é que isso aí funciona, né? Basicamente, essas três áreas, elas estão conectadas, ok? Vamos explicar essas conexões. Por exemplo, se eu der essa foto abaixo para vocês explicarem, como uma pergunta aberta, não estou falando que vai ser o caso, mas pode ser o caso, né? Como é que seria a ligação entre elas, por exemplo? Vamos lá, vamos partir da sociedade, né? Se eu tenho um problema na sociedade, ok? Talvez eu possa utilizar da ciência para tentar chegar a uma conclusão sobre ele, ok? Então, eu estou tendo um problema, eu posso usar a ciência para desenvolver uma nova tecnologia, inventar uma solução que resolva aquele problema, certo? Que responda aquela questão. Por sua vez, depois que for, por exemplo, olha aqui, sociedade, né? A gente teve a epidemia do Covid-19, né? Então, o que que é? Eu preciso de uma vacina. A ciência vai lá e consegue produzir, né, uma vacina, e, por sua vez, isso chega à tecnologia, que vai produzir isso em massa, fazer e passar isso para a sociedade, dessa forma, resolvendo o problema da sociedade, certo? Agora, a sociedade em relação à tecnologia, né? A sociedade, ela, às vezes, ela clama por certo produto, certo? Então, as empresas, elas vão notar que tem, por exemplo, um buraco no mercado que quer ser atendido pela sociedade, né, que quer ser atendido pelas empresas, elas vão buscar a ciência para resolver isso e, a partir disso, criar produtos para vender novamente para a sociedade, né? Ou, variando, vamos começar a parte de ciência, por exemplo. A ciência também, ela pode desenvolver técnicas, desenvolver soluções que, num primeiro momento, elas não parecem tão importantes assim, mas que elas podem ser modificadas para a tecnologia para serem aplicadas na sociedade de forma lucrativa, de forma a modificar essa sociedade. Um exemplo disso aí, por exemplo, nossa, terrível. Mas vamos lá. Um exemplo disso aí seria a teoria da relatividade de Einstein, certo? Ele criou a teoria puramente científica, mas muito do conhecimento criado por ele foi utilizado para a criação da bomba atômica, certo? Que teve um impacto gigantesco na sociedade, entendeu? Então, dessa forma, pode funcionar esse ciclo aí,
Tudo bem? Então, tem inter-relações entre todas as frentes aí, certo? Vamos lá, esse aqui tá bom, passou. Né? Tô falando aqui um pouco sobre o que é o método, né? O desenvolvimento histórico dele aí, né? Então, o método é um caminho, né, ordenado pelo qual você vai chegar ao conhecimento científico. São as etapas que você tem que fazer, certo? Você não pode desenvolver as coisas de qualquer forma para chegar ao conhecimento científico. Você tem que fazer de forma ordenada e seguindo uma lógica, ok? Desenvolvimento do método. Quem foram aí os grandes colaboradores, né? Pioneiro de todos foi o Galileu Galilei, né? Que foi o primeiro teórico do método experimental, né? Para ele, não tem nenhum foco a ciência, a qualidade, ou seja, dados qualitativos, mas sim os dados quantitativos, os números, as relações numéricas, né? Então, o método dele era parecido com a indução experimental, certo? Chegando até leis gerais através da observação de certo número de casos particulares. Método indutivo, basicamente, né? Os passos dele que eu já vou falar para vocês, não vai ser tão importante, né? A gente tem o Francis Bacon, né? Ele aí, ele vai ser, né, um grande influenciador também no desenvolvimento do método. E ele vai colocar que o método científico, né, o conhecimento científico, é a única forma de chegar à verdade dos fatos, né? E ele vai propor, né, algumas etapas para a gente chegar. Primeiro, você vai ter experimentação, depois vai formular hipóteses, vai repetir aquilo ali, testar as hipóteses, e a partir disso vai fazer generalizações e leis, tá? E também aí o René Descartes, né? Acho que é René Descartes ou de René Descartes, não me lembro bem. Acho que é René Descartes, né? Que vai criar aí a obra Discurso do Método, né? Onde vai ser focada. Espera só um pouquinho, gente, eu vou ter que mudar de posição aqui. 5 segundos, tá? Por causa da bateria. Ai. Tá. É só um pouquinho, gente. Ai. Pronto. Né? Então, ele vai dar origem a um método dedutivo aí, que a gente já falou bastante sobre ele, né? E, segundo ele, basicamente, tudo tem que ser chegado através da razão, né? Que é o princípio fundamental do conhecimento humano para ele. Né? Esse método, a gente sabe que ele não contribui tanto para a ciência, mas o René Descartes foi um grande defensor desse método, tá? Então, esses foram os métodos originais, depois eles foram fazendo algumas modificações ao chegar ao que é hoje, tá bom? Então, vamos lá, vamos passando isso aqui, né? Método científico, então vamos lá, os tipos de método, gente. A gente já falou bastante sobre esses tipos e eles são importantes. Então, vamos lá, método indutivo, né? Cuja aproximação dos fenômenos caminha geralmente para planos cada vez mais abrangentes, indo das constatações mais particulares às leis e teorias. Basicamente, gente, você vai fazer experimentos, certo? Então, eu experimentei, né,
uma melancia. Ela é verde por fora, vermelho por dentro. Experimentei 2 melancias, verde por fora, vermelho por dentro. 3 melancias, verde por fora, vermelho por dentro. 80 melancias, verde por fora, vermelho por dentro. Qual a conclusão que posso chegar? A melancia é verde por fora e vermelha por dentro. Eu posso chegar a isso como uma conclusão geral, tá? O método indutivo é basicamente isso. Então, você vai fazer uma quantidade razoável de experimentos e, a partir desses experimentos, chegar a uma lei geral. O dedutivo, basicamente, eu tenho uma lei geral e, a partir dela, eu chego numa relação particular, né? Então, minha lei geral toda banana é amarela, né? Quando tá maduro. Toda banana madura é amarela. É só um exemplo, tá, gente? Então, se eu tenho uma banana anã e ela tá amarela, quer dizer que ela é madura, né? Porque a banana anã é um tipo de banana. Então, beleza. Isso aí é exemplo do método dedutivo, tá? Então, vou partir de uma regra universal para chegar numa particular. O indutivo contrário. Hipotético dedutivo. Gente, a gente já falou agora nele, né? Então, observou um fenômeno, observou um problema, observou uma lacuna no conhecimento, você vai, através disso, deduzir uma hipótese, certo? Vai criar uma teoria para aquilo ali, né? Vai fazer falseamento dela, ou seja, vai tentar provar que essa teoria está errada, e se você não conseguir provar isso, você vai criar uma lei a partir daquela teoria, né? Você vai criar o conhecimento a partir daquilo, ok? Isso é o método hipotético dedutivo. Dialético, também falamos sobre ele agora, né? Basicamente, ele tem relação, né, com a ação recíproca, né? Com o conhecimento, o avanço do mundo, a conversa, certo? Então, é mais ligado a áreas sociais, né? Mas temos aí o método dialético. O histórico, basicamente, você vai tentar utilizar conhecimento, você vai tentar utilizar arquivos que existem para descobrir sobre organizações, sobre pessoas do passado, acontecimentos históricos, para tentar entender melhor o que acontece hoje em dia, certo? Então, você busca no passado para tentar entender o presente. Comparativo. Esse aí não é muito novo para as pessoas, né? Basicamente, eu vou comparar fenômenos similares, né? Seja no passado, no presente ou no futuro, para tentar chegar a conclusões, certo? Na verdade, no presente e no passado, né? No futuro não tem como eu saber ele, né? Então não tem como eu fazer método comparativo, mas assim, basicamente você tem uma estrutura hoje, você pode comparar ela com o passado para tentar chegar a conclusões. O estudo de caso, né, o método monográfico. Gente, o que é importante vocês saberem desse método monográfico? É até bom que eu possa pular isso durante a revisão, né? Porque é uma revisãozinha bem grande. Mas o método monográfico é o seguinte: o estudo de caso. Para você fazer um estudo de caso, tem-se que ter algo fora do normal. Algo que não se viu, algo que é meio que único. Tá? Se você não tem isso, não faz sentido fazer um estudo de caso. Vou dar um exemplo. Eu vou estudar o caso de uma pessoa que durante a pandemia, né, toda a família dela pegou Covid. Ela não se separou da família, ficou junto em contato com a família o tempo inteiro, mas ela não foi afetada, certo? Apesar da doença ser bem transmissível. Então, eu vou fazer um estudo por que ela não foi afetada. Outro exemplo, eu fiz no meu mestrado, né, um estudo
do depósito, né, de Pratinha, né, da anomalia magnética de Pratinha. Por que seria um estudo de caso? Porque apesar de terem anomalias similares próximas à Pratinha, de uma para outra muda muita coisa, certo? Composição, tudo. Vai mudar tudo de um depósito para outro, certo? Então não tem como eu falar que não é um estudo de caso, porque é. E no estudo de caso, né? Então, primeiro, eu vi que é uma coisa única que não acontece normalmente. Eu vou fazer o estudo de caso, eu vou tentar, né, investigar aquilo a fundo, da maior quantidade de maneiras que eu conseguir, ok? Tentando descobrir os motivos e por que aquilo aconteceu do jeito que aconteceu, certo? É assim que funciona o estudo de caso. Então, eu tenho que fazer um estudo mais em detalhe ali, tá? Para quê? Para obter generalizações, para obter, né, resultados. Por exemplo, por que eu faria esse estudo sobre a pessoa doente? Bom, poderia fazer esse estudo com a finalidade de achar um método, né, de tornar as pessoas imunes aí ao coronavírus. Por que eu poderia fazer esse estudo lá de Pratinha? Ora, para achar um método que seja eficiente de extrair minério de lá, né? Para verificar se compensa extrair esse minério de lá. Então, assim, o estudo de caso, né? Por mais que eu esteja olhando uma coisa única, aquilo ali tem certo interesse, tá? Método estatístico, né? Basicamente, muito utilizado aí na ciência, né? Um dos mais utilizados esse método estatístico, que é o quê? Eu basicamente vou tentar trazer os dados qualitativos que eu tenho para uma análise quantitativa, né? Então, eu vou fazer uma pesquisa na cidade. Da satisfação com o prefeito atual. Beleza. Vou fazer essa pesquisa na rua, normal. Aí uma pessoa chega e fala: ah, não, estou insatisfeito, ele não fez aquela ponte. Aí a pessoa fala lá, insatisfeito, não fez a ponte. Aí outra pessoa, não, não, eu estou muito satisfeito, melhorou a escola do meu filho. Aí coloca lá, satisfeito, melhorou a escola do filho e tal. Então, se você perguntar 100 pessoas, tem o risco das 100 pessoas fornecerem respostas diferentes, né? Como é que você vai chegar a uma conclusão depois analisando isso um a um? E se forem 200 pessoas? E forem 1.000 pessoas? E se forem 2.000? Né? Então isso é difícil de chegar a uma conclusão absoluta. Mas no método estatístico, eu posso mudar como essa pesquisa é feita. Eu posso dizer, fale sobre sua satisfação com o prefeito em relação a ordens públicas, sendo 1 muito insatisfeito e 5 muito satisfeito. Então, assim, eu vou coletar a opinião das pessoas e o que eu vou saber? Quanto mais alto for a nota, quanto mais alto for a média dessas opiniões, mais satisfeitos eles estarão com esse aspecto do prefeito, tá? Entenderam como é que o método estatístico funciona? Sim, não? Tá. Se tiver dúvida, a hora que acabar isso aqui, eu continuo. Vamos lá. Tipológico. Basicamente, tem algumas mudanças, né, em relação ao método comparativo, mas é um exemplo de método comparativo, né? Então, eu vou comparar um caso que eu tenho com um modelo que eu vou criar, certo? Vou fazer um modelo que seria ideal, ok? Por exemplo, lá naquele estudo meu, né, eu tinha um campo magnético, né, que cobria o fenômeno de Pratinha, né? Então eu tinha para onde o campo ia, a direção que ia esse campo magnético. Então eu posso criar um modelo do que seria a anomalia que gerou esse campo. E eu vou comparar o campo que eu tenho
com esse modelo criado, para ver se o modelo faz sentido e explicaria a minha questão, certo? Então, isso é um método tipológico. Você cria um tipo ideal, você cria um modelo ideal e compara os dados que você tem com esse modelo. Método funcionalista, né? Ele é mais uma coisa de interpretação, né? Basicamente, ele vai comparar a sociedade, a função das pessoas, né? As pessoas em si, com a função que elas desempenham na sociedade, certo? Para ver como a sociedade funciona. Né? Então, eu não sou Marlos Borges, eu sou um professor. Qual que é a minha função? Minha função é passar conhecimento, certo? Eu não vou ser o Francisco aí, né, Francisco? Qual vai ser a minha função? Não, a minha função vai ser motorista de máquina pesada, certo? Então, ele vai analisar as funções da sociedade, seja de organizações, sejam pessoas, o que elas contribuem para a sociedade, de que forma elas contribuem. E temos aí, por fim, né, acho que é o último mesmo, o método estruturalista. Talvez esse seja mais difícil de entender. O método estruturalista é o seguinte, basicamente ele é utilizado muito para entender linguagens já perdidas, certo? Então, o que acontece? Ele é colocado xadrez porque ele é muito complexo. Eu vou tentar notar, né? Então, eu tenho uma língua perdida que eu não sei onde significa nada. Mas eu vou tentar notar que existem certas estruturas ali que vão funcionar numa frase para tentar entender aquela língua. Então, por exemplo, eu vou tentar entender que estrutura ali que se assemelharia, por exemplo, a um pronome ou um verbo, porque verbos sempre estão presentes, né? Toda frase, verbo é uma ação, né? Então, verbo ser, verbo estar, verbo fazer, correr, deitar, né? Tudo isso são verbos. Então, para construir frases, normalmente você vai ter um verbo aí, né? Então, identificar essas estruturas pode ser feito através desse método, né? Desse método estruturalista. Alguma dúvida nos métodos? Agora eu preciso saber. Não. Desse de estrutura que eu fiquei um pouco confusa como que explicaria ele. O Ítalo também levantou a mão, deixa eu responder ela primeiro isso. No caso do estruturalista, eu vou tentar notar, né, coisas em comum que tem nessa linguagem. Por exemplo, ela tem pontuação, né? A pontuação ela pode me descrever muito sobre o que está acontecendo ali, né? Então, eu tenho uma vírgula ali, eu tenho um ponto final ali, quer dizer que aquilo ali acabou uma frase. Ou que eu estou vendo várias vírgulas em seguida, eu posso entender que aquilo ali está me dando exemplos, né? Então, com mais exemplos disso aí, das estruturas, eu identificando, por exemplo, o que seria verbos ali, né? Então, o que seria, por exemplo, o verbo né? O verbo ser. Então, o verbo ser, ele normalmente, o verbo ser e o verbo estar, né? Normalmente eles estão em quase todas as frases. Já notou isso? Eu estou feliz. Eu estou falando Seria, com você. então, Estou falando com você. Oi. Sim, então poderia ser achar padrões, Basicamente. achar padrões estruturais ou nas frases das coisas que quer descobrir. Seria isso? Isso, basicamente. Tá. Porque eu queria, assim, era esse tipo de coisa, o que seria em específico, né? Então, seria achar padrão no que eu quero descobrir. É. Então, tá. Isso aí. Tá, agora eu entendi. Obrigado.
Por nada. Por nada. Vamos lá, então vamos para a aula 2 aqui. Professor, Oi. você falou Ah, que, Ítalo, desculpa. o método tipológico, eu posso usar ele como, pensando assim, raciocinando, vamos supor, a política do passado com a política que temos agora, para mim achar um ideal certo de que eu quero no futuro. Entendeu? Como Não, mas assim, se você for comparar a da agora com o passado, querendo ou não, você está usando um método comparativo, sim, né? Isso aí de agora com o passado seria. Mas e, por exemplo, se é para achar um eu ideal, estou né? comparando a política de agora com o que eu acho que seria uma política ideal. Não, a política ideal ela teria que ter isso, isso, isso e aquilo para funcionar. Então, eu estou criando um tipo ideal e comparando o que está acontecendo agora com esse tipo ideal. Quais seriam as vantagens desse tipo ideal meu? Isso seria tipológico. Pode dar outro exemplo? Você não entendeu muito bem esse, não? Não, esse modo tipológico aí não tá muito legal, não. Posso falar uma sugestão? Pode. Pode. Então, talvez seria um exemplo. Que ideia você quer de vida para você? Como que você quer chegar em determinada idade e comparar com o que você tem agora? O que você tem que fazer? O que seria o seu tipo ideal que você quer no futuro? Com o que você tem agora? Pode ser. Mais ou menos Pode ser. isso? Pode ser. Faz sentido. Faz sentido. Entendeu? Entendeu? É mais ou Mas Ficou menos mais isso. fácil, Ítalo? Ainda tá... Não, tem um entendi básico assim, mas porém, nós sempre tem que levar o ideal. Oi, fala de novo que deu um problema no áudio. Por exemplo, sempre a gente tem que levar o ideal nosso. Por exemplo, não pego o que já tem e uso com o ideal que eu quero. Pode ser. Mas, por exemplo, isso aí, o ideal que você quer e tal. Mas, assim, nem sempre eu vou estar falando do ideal que eu quero e tal. Mas Sim. eu vou comparar, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma coisa de hoje com uma coisa de hoje, né? Então, eu vou comprar uma lavadora de roupa, certo? Eu posso Uhum. criar um modelo ideal do que eu ia querer na lavadora, o que é essencial para mim, né? Sem ser um tipo que existe, e comparar o que eu tenho com esse modelo ideal, se ela me atende realmente. Entendeu? Entendi. Entendeu? Então tá bom. Obrigado. Não, por nada. Então vamos lá, vamos continuar isso aqui. Nossa Senhora. O tempo tá complicado. Vamos lá. Vou tentar passar isso o mais rápido que der. Marlos, você Oi. acha que você vai conseguir revisar tudo? Algumas coisas eu vou ter que passar bem por cima. Bem por cima mesmo. Ai, cagada, ainda fechei o negócio. Desculpa. É porque já encerra agora 10 horas, né? Não, vamos mais uns minutinhos, já vou acabar isso aqui. É bom que a gente já falou um pouco sobre as coisas, né? Então, eu acho que isso aí ajuda. Mas qualquer coisa eu vou tentar dar uma reforçada no dia da prova. Espero que isso não aconteça. Vamos lá. Aqui os tipos de trabalho científico, né? Basicamente, você tem que colocar numa norma específica quando você quer produzir um trabalho científico, né? Acadêmico, monografia, tese, dissertação. Aqui tem as diferenças. Travou. Ah, não. Ah, deu. Tem as diferenças entre eles, né? Mas, artigo científico. Mas vamos falar um pouquinho, né, das técnicas de coleta de dados, ok? Essas técnicas são bem importantes nessa parte. Primeira técnica
é a observação. Técnica muito comum utilizada. Basicamente, você vai observar como certo fenômeno acontece, né? Então, você vai observar comportamento de espécie, você vai observar comportamento na sociedade, você vai observar um fenômeno químico acontecer, né? Tudo isso é observação e, através dela, você vai entender como funciona. É importante, né, você ter em mente aqui que a observação, primeiro, muita coisa pode mudar se eu estou observando um ser vivo e ele sabe que está sendo observado, tá? Então você tem que tentar, talvez, se esconder ali, ok? Porque ele pode alterar suas atividades normais, ok? Então tem tipos diferentes de observação. Pode ser observação simples, ou seja, uma pessoa observa mesmo sendo notado, né? Participante, ela vai observar e interagir com o que está sendo observado e, né, pode ser que a pessoa vá tente ficar mais distante, né, e seja ali por um período de tempo. Tá bom? Essa é a primeira técnica. Segunda, entrevista, né? Vamos já falar da segunda e da terceira, né? Que é o questionário. Qual a diferença entre os dois? Primeiro, na entrevista, você vai chegar, você vai encontrar as pessoas e você vai fazer perguntas para elas. E o que elas estão falando, você vai anotar ali, ou vai gravar, vai fazer alguma coisa, certo? Vantagens da entrevista. Primeiro, eu posso obter dados, né, sobre quase qualquer assunto, basicamente, com a entrevista, né? Posso perguntar a qualquer pessoa, certo? Não, caso as pessoas tenham dúvida, eu posso responder elas na hora. Uma pessoa pode me responder essa entrevista mesmo sem saber ler e escrever, certo? Então, tudo isso é vantagem da entrevista. Do questionário, né? O questionário é bom por quê? Né? Você vai entregar o questionário para a pessoa responder, ela vai responder para você. Primeiro, né? A pessoa pode se sentir intimidada quando está na entrevista, certo? Talvez seja faça uma pergunta desconfortável para ela e ela, com vergonha de quem está entrevistando ela ou de pessoas que estejam olhando, simplesmente pode não responder sua verdadeira opinião, né? Então, a vantagem do questionário é que você consegue esse dado de forma crua, porque você pode garantir o anonimato dessas respostas. Então, a sua opinião, a opinião de quem está perto, não vai importar. Você vai conseguir as respostas direto. Cuidados que devem ser tomados no questionário. Primeiro, você colocar perguntas demais, a pessoa pode simplesmente se recusar a responder aquilo ali e você não vai obter dado nenhum. Certo? O meio como você vai enviar virtual, você vai imprimir e pedir para as pessoas responderem para você, como é que você vai fazer isso? Terceiro, você não tem garantia de retorno, você não tem garantia que a pessoa vai tentar responder aquilo ali para você. Então, tudo isso são desvantagens do questionário em relação à entrevista, né? Eu coloquei as vantagens e desvantagens de cada um, ok? Tem a técnica de testes, né, que basicamente consiste em medir valores, né, a mais utilizada aí dentro das exatas seria essa técnica de teste, né, seria utilizada na física, química, né, com bastante, ok? Então, na engenharia em geral, né, então a técnica de testes ela é muito utilizada. E temos também a técnica dos documentos. Basicamente, é uma pesquisa bibliográfica bem feita, né? Então, você vai procurar documentos existentes sobre casos parecidos ou sobre aquele caso que você está pesquisando, tentar achar eles, tentar achar alguma coisa na internet. Então, tudo isso seria a técnica dos documentos, certo? Documento estatístico, cartas, registros, artigos, tudo isso entraria na técnica, né, dos documentos. Tá bom?
Aqui está falando um pouco da necessidade de interação entre os professores e alunos e tal, né? Mas eu acho que isso aqui eu não vou cobrar, não. Vamos passar porque a gente está muito apertado, tá? Vamos lá. Gente, essa parte aqui do estudo de caso, eu já falei para vocês, tá? Aqui tem um pouco mais de exemplos sobre o estudo de caso e eu estou explicando melhor essa técnica. Mas não vai ter tempo da gente falar sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre ele, sobre os casos passados, vocês vão falar isso no final da aula, porque não vai dar tempo, tá? Aqui, do método qualitativo, quantitativo ou quali-quant, né? O principal que vocês, aqui o mais importante, né? Seria a mudança, né? Da escala Likert, né? Que é mudar uma coisa, um dado que era qualitativo para quantitativo para facilitar na análise, né? Eu já tinha falado para vocês sobre isso, né? Possibilita analisar, né, dados qualitativos de forma quantitativa, tá bom? Aí tá, né? Eu coloquei aqui um monte de coisa sobre isso. Tá? Vamos lá. Tem que render. Mapa conceitual. Eu falei para vocês bastante sobre isso também, né? Então, quando você está tentando entender alguma coisa nova e tal, é você utilizar os mapas conceituais para tentar aprender. Basicamente, consiste em você ter um foco, né? Um conceito que você não conhece, e você fazer ligação entre esse conceito e coisas das quais você já conhece, para tornar esse conceito mais forte na sua mente, certo? Para ter aprendizagem, né, satisfatória ali, ok? Não ser aquela decoreba. Então, aqui eu tenho um exemplo da força e tal. Eu tenho um exemplo aqui desses dois da água aqui, né? É interessante notar que o mapa conceitual, ele vai depender muito Ô, do que Marlos. faz o mapa. Oi? Oi, você tá passando um slide aí? Nossa, não tá indo. Foi mal. Pronto, agora tá indo, né? Agora Então, sim. o mapa conceitual, né, ele vai depender muito de quem está fazendo, para esse mapa ser mais ou menos útil. Mas é uma estratégia interessante que pode te ajudar muito a organizar seus pensamentos e entender melhor algum novo conceito, tá? Aí tá falando aqui dos métodos de aplicação e tal. Vamos lá. Aqui eu falo um pouco, né? Tanto da pesquisa bibliográfica. Parou de novo. Ah, tá, sim. Ai, foi mal, gente. A pressa é inimiga da perfeição, sabe como é que é? Vamos lá. Então vamos lá. Aqui está falando um pouco da pesquisa bibliográfica, né? Pesquisa bibliográfica pode ser um tema de pesquisa, certo? Em si. Então, ali, o que vocês têm que ter muita atenção a essa pesquisa bibliográfica? Pesquisa bibliográfica, né? Você vai ter um tema e você vai pesquisar uma grande quantidade de artigos, de documentos científicos sobre aquele tema, que corroboram com ele, né? Que adicionam a ele e que são os mais atualizados, que são basicamente os mais comprovados, certo? Então, o que acontece? O que é mais importante dessa parte da pesquisa bibliográfica? Primeiro, né? Eu tenho que ver se não tem uma pesquisa bibliográfica, né, feita há pouco tempo com o mesmo tema, certo? Porque tem
quantidade muito ampla de assuntos a serem pesquisados, então duas pesquisas bibliográficas sobre o mesmo tema não condiz, né? Então não são necessárias, a menos que tenham havido grandes avanços na área, certo? Então houve um grande avanço, mudou tudo que se sabia sobre a área, talvez convenha fazer uma nova pesquisa bibliográfica, né? Outra coisa, na pesquisa bibliográfica, eu não vou colocar histórico de como eram as coisas. Por exemplo, vou falar sobre o modelo atômico, foi o que eu falei para vocês. Eu não vou colocar na minha pesquisa bibliográfica, primeiro veio tal modelo, não sei o que e tal, até chegar no modelo que é hoje. Gente, eu vou tacar o de hoje. A quantidade maior de informações que eu tenho sobre o modelo atual, como ele funciona, como ele foi desenvolvido, e é isso aí. Tá? O que interessa é a informação mais atual que vai explicar os dados que a gente tem, certo? Para que eu vou explicar um modelo, alguma coisa, que já está datado, que não funciona mais, certo? Então, basicamente, você tem que pesquisar uma quantidade enorme de arquivos e, a partir disso, pegar a parte mais importante de cada um para montar uma pesquisa bibliográfica, que é um grande resumão sobre o assunto que você está pesquisando, tá? Aí tem cada uma das partes aqui, né? A questão do fichamento, que te ajuda a entender melhor cada parte, você não se perder dentro da pesquisa, né? A análise e interpretação, redação para você colocar tudo, as ideias em partes e tal, e desenvolvendo, né? Aqui tem o próprio fichamento, como é que ele é feito. Eu coloquei as diferenças entre resumo, né? Resumo indicativo, resumo descritivo, basicamente, né? Resumo crítico, tá? Mas isso aqui eu acho que vocês mesmos dão uma olhada depois, porque a gente já até passou do horário da aula, né? E eu acho que, gente, vai ser só, porque o indutivo, dedutivo e o hipotético dedutivo, eu já falei bem sobre eles hoje, tá? Só uma coisa, né? Método indutivo, ok? Parte do particular e chega, né, a leis e regras. O dedutivo, ele parte de uma lei geral para chegar a um particular, certo? Lembra-se que eu tenho dois tipos de indução, né? Eu tenho indução perfeita e não perfeita, né? Imperfeita. Que na perfeita, basicamente, eu vou analisar todos os casos. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tem 24 horas, logo, então eu fiz esse estudo e vou chegar à conclusão que todos os dias da semana tem 24 horas. Tá, mas esses são todos os dias da semana, então eu estudei tudo. Então isso aí não contribui em nada para a ciência, certo? A indução imperfeita é a que mais contribui. E vale lembrar que o método dedutivo, apesar de ser útil, de poder explicar muita coisa, ele não vai ajudar a desenvolver muita ciência, tá? Por quê? Justamente porque ele parte de leis que já existiam. Por mais que estivesse claro, que não estivesse claro, essa lei já existia, né? Então, assim, de certa forma, já se sabia o resultado antes de começar a estudar esse caso, tá? Então, agora, gente, eu vou começar a fazer as chamadas aí, tá? Vamos lá. Danilo. Enzo. Eubrindes. Francisco. Nossa, faltou todo mundo da mineração. Opa, Gustavo. tô aqui, Ô, Francisco. tô aqui. Aqui a Tá. internet deu uma cortada aí. Gustavo. Kevin.
Presente. Beleza. Marlene? Presente. Ah, tá aí. Maiana? Não. E Nicolas? Também não. Tudo bem. Pronto. Vamos lá, então. Ué. Alessandra? Júlia? Desculpa. Presente. Jorge? Jorge? Ítalo? Presente. João Paulo? Presente. Caroline? Presente. Kervin? Presente. E Wesley? Presente. Beleza, gente. Gente, vocês têm alguma dúvida a mais? Professor, te perguntar, essas aulas ficam gravadas? Fica. Eu tô vendo aqui no sistema, gente. Pelo menos para mim, aparece aqui a gravação. Ah, tá. E como é que eu olho isso? Ótima pergunta. Eu não sei como funciona o sistema dos alunos. O meu sistema é diferente de vocês, né? Aí eu não sei. Entendi. É porque eu ia dar uma olhadinha nos vídeos pra mim poder estudar mais, porque foi muito rápido, né? É, pois é. Gente, vou fazer o seguinte, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, tá? Entrem em contato comigo no dia da prova. Antes de começar a prova, eu respondo dúvidas, tá? Só que depois que começou, já acabou. Mas antes de começar, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falem comigo. Tudo bem? Aí, se a gente tiver alguma dúvida, você tira a nossa dúvida na sala de aula ou só no WhatsApp? Não, na sala de aula que eu tô falando. No dia da prova, Beleza. tá? Eu tiro uns 10 Sexta-feira. minutinhos ali. Uns 10 minutinhos para tirar a dúvida. Oi? É Então a gente sexta-feira, já né? pode sair, né? Isso, sexta-feira. Então tá, tchau. Tchau. Até Boa semana que noite a vem. todos. Boa Você noite. também. Falou. Falou. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi. Olha, o Nicolas tá aí? Peraí. Boa noite.